Olá, senhoras, olá, senhores. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Eu preciso do seu joinha também, que é muito importante, tá bom? Vamos lá. Já estou um pouco melhor, graças a Deus. Meu problema é sinusite. Foi descoberto, estou sendo medicado. Hoje eu estou um pouco melhor. Não posso usar ar condicionado nem tomar banho quente. Duas coisas que eu gosto. Mas tudo pela saúde, tá? Estava muito mal, mas graças a Deus estou melhor. O que se mais fala é o caso das joias, né? Para tentar encobrir aumento de combustível, do gás, para tentar encobrir tantas outras coisas que a gente vê, então isso joga uma cortina de fumaça enquanto que eles passam com a boiada, né? Assim, então, o que se vê falando é joia, 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 é um valor, depois é outro, depois é outro. E o jurista, ele joga isso tudo pelo chão. Vamos ouvir ele. Eu acho que vai ficar bem claro aqui. Frases como selva. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que segue Bolsonaro, você que segue ele todos os dias ou que conhece ele mais ou menos, você acha que ele escreveria a palavra selva numa mensagem? Responde para mim, sim ou não? Ele escreveria? Ele já falou isso algum dia? Pessoal, o que a gente fala no dia a dia, a gente acaba levando para as redes sociais, você sabia? É, é verdade. Quando você está conversando com um amigo, tem gente que tem costumes, né? De algumas falas, né? Eu vejo aí o meu povo amado gaúcho, eles falam bem assim, pá, né? Assim, eu acho bacana, né? Eu acho bacana. O mineiro tem muito uai, né? Fala uai, tem até um refrigerante, eu acho que é esse nome, essa marca, né? E eu nunca vi o Bolsonaro falar selva, tá bom? Vamos lá, vamos ver o jurista falar aqui? Vamos ver? Vamos lá, vamos ver. Bom, é a primeira vez agora, né, que eu vejo um processo com um monte de documento em língua estrangeira. Ué, mas pode, Emerson, documento em língua estrangeira em processo judicial brasileiro? Pode, lógico que pode. Pode, desde que haja tradução juramentada. Então, aqui nós temos o primeiro ponto ali, que é a violação clara e precisa do artigo 192 do Código de Processo Civil, que diz que todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Pergunto, a PF não sabia dessa regra de direito? Ela pode simplesmente. E ficou uma coisa tão bizarra. Se vocês olharem o relatório, eles não juntam o documento inteiro. Eles tiram pedaços de documentos em inglês, jogam lá no meio do processo e falam que esse documento significa tal coisa. Tá, mas pode isso? Não, não pode, né? O artigo 192 está lá. Parece que a Polícia Federal não sabe fazer o seu trabalho básico, né, de respeitar o comando jurídico que toda a documentação, os atos e termos devem ser em língua portuguesa. Então, começa por ali o show de horrores. Além dessa questão da tradução juramentada, é uma questão bem interessante em relação aos recortes que foram juntados ali. Bom, falou, ficou explorando, tal, tinha conversa de WhatsApp, não sei o quê. Agora, sabe o que é engraçado, Mário? É muito engraçado porque não se tem a conversa na íntegra. O que se tem, na verdade, ali são trechos recortados de falas. E detalhe, esses trechos estão editados, vejam só. Pô, mas será que o judiciário, a PF, assim, pode editar a prova assim? Você vai lá e coloca. Então, assim, é uma coisa bizarra. Porque o correto, né, dentro de um processo que se diga minimamente, que tem uma lisura mínima, é que haja a íntegra da conversa ali. Né? Justamente para se entender a contextualização e que, de preferência, não haja alteração e nem edição. Né? Nem a título de imagem dá para entender que aquilo lá foi só uma montagem para facilitar a compreensão. Não dá porque a PF coloca esses trechos, esses prints, como se fossem provas. Entendeu? Então, assim, você induz a pessoa a uma conclusão totalmente equivocada. Né? O certo seria a íntegra. Mas, enfim, teve de tudo. Ou seja, teve a atenção de prova. Quem diria, hein? Eu jamais imaginaria que um negócio desse poderia acontecer. Bom, um ponto também que eu achei absurdo ali, né? No depoimento do Cid, ele inclusive, e foi reconhecido isso na conclusão, inclusive, desse relatório pela Polícia Federal, a própria Polícia Federal diz que houve
constatou autorização para a venda pelo Conselho de Ética da Presidência. Ué, mas não é ilegal essa venda? Mas teve essa consulta ao próprio Conselho de Ética, por que tá ilegal isso então, hein? Bom, estranho, né? Bom, até porque todos os casos do TCU eram totalmente diferentes, como se decidia até 2016. Né? Lembrando a situação para vocês, o TCU até então entendia o seguinte, até antes de 2016, eles aplicavam lá o inciso 2, se não me engano, do artigo 3º do decreto 4344 de 2002, que dizia o seguinte, que os documentos bibliográficos e museológicos recebidos em cerimônias de troca de presença nas audiências com o chefe de Estado e governo na ocasião das visitas oficiais, viagens de Estado ou do presidente da República ao exterior, ou quando as visitas oficiais ou viagens de Estado, de chefe de Estado e governo estrangeiro do Brasil, não compreendem o acervo. Ué, de repente mudou isso aí, né? E foi bem interessante, porque nessa decisão em que foi analisado isso aí, até então era meramente um ato administrativo, né, que devia responder exatamente à forma lá do artigo 3º da lei, né, que regulamenta essa questão, que é o artigo 3º diz o seguinte, que os acervos documentais privados dos presidentes da República que integram o patrimônio cultural brasileiro são declarados de interesse público para os fins de aplicação do parágrafo 1º, artigos 216 da Constituição Federal, são sujeitos às seguintes restrições. Em caso de venda, a União terá direito à preferência e não poderão ser alienados para o exterior. Bom, então seria meramente um ato administrativo, uma violação administrativa, que houve a recomposição. Jamais uma situação criminal. Mas a esquerda, obviamente, quer explorar isso como se tivesse tido um desvio de verba pública, como se tivesse tido desvios de bens da União. Né? Sendo que até então, o próprio TCU tinha reconhecido que desde a Constituição de 88 até 2016, houve um rombo ali gigantesco, porque os presidentes levavam muitos dos presentes que eles recebiam embora. Né? O órgão, inclusive, verificou que tinha 125.742 bens, e que cerca de 4.564 bens haviam simplesmente integrado o acervo privado do presidente da República. Então, até então podia, né? Não tinha problema. Mas aí agora, como é o Bolsonaro, né? Antigamente, no máximo que acontecia ali era devolver os bens. Não, mas o Bolsonaro não tem nem direito de devolver. Nem direito de devolver. Em que pese eu ter citado esse monte de ilegalidades, de irregularidades formais até do processo, ele não tem direito de devolver. É crime. É crime, e não é só peculato. Peculato é associação criminosa, é isso aqui. Enfim, é um show de horrores esse relatório. Um show de horrores. Né? E aí você pensa, me fala o seguinte, nossa, Emerson, mas tem mais coisa? Rapaz, se eu continuar falando aqui, não acaba mais. Né? Um dos pontos principais do relatório, da conclusão do relatório, é que isso foi feito uma ocultação, né? E etc. Porque foi tentado fazer venda por sites de leilão, etc. Mas espera aí, eu estou aqui encafifado aqui. Quando você entra no site do leilão, você não tem que fazer cadastro? Você não faz o cadastro para colocar determinado bem, para leilão, etc. Se tem todos os dados da pessoa, como a pessoa está ocultando alguma coisa? Né? Não faz muito sentido isso, né? Se eu fizesse isso, talvez, pela Deep Web, lá, tal, sei lá, através de um servidor remoto ou alguma coisa escondida, até entenderia. Mas cadastrando em site de leilão, com todas as informações de dados, quem vai receber, etc., eu achei uma coisa horrorosa. Então, assim, cai por terra até essa questão da ocultação. Hein? Achei realmente um show de horrores, né? E aí? Até mesmo quem não é da área jurídica entende, né? Você imagina. Olha um exemplo aqui. Tempo que o Lula governou, 2 mandatos aí, o povo sem internet. Hein? Já pensou? Sem a mídia, somente com a Globo. O que ele não fez em 8 anos? Hã? E a Dilma? E antes? Fernando Henrique Cardoso, entre outros. Já pensou? O problema, pessoal, disso tudo é que o Bolsonaro, ele foi governar a era da internet. Né? Isso para ele foi bom, porque ele ganhou a eleição com a internet, nós sabemos. Mas do outro lado é isso que o jurista acabou de falar. Que o PT usa isso, eles fizeram isso, pior do que isso, mas eles usam isso hoje para dizer, pensa bem, é o sujo falando mal lavado, né? Eles usam isso para atacar uma coisa
que, no máximo, pessoal, no máximo era ali algo administrativo, entregava. E tem um relógio do Lula aí que nem isso ele foi obrigado a devolver, pedindo que ele ficasse com o relógio de ouro branco. Imagina, quanto que esse homem saiu de lá? Com quanto? Isso é incalculável, pessoal. Ninguém consegue saber. Aí o PT, para poder se beneficiar. E agora inventaram uma nova norma. Filho também do Bolsonaro, o Eduardo, ele está falando aqui, ó. Olha o que ele está falando aqui. Vamos ouvir? Olha aqui. Federal está se dobrando aí ao gosto de Alexandre de Moraes e jogando a reputação de toda uma instituição no lixo. Alguns anos atrás, a Polícia Federal era aclamada como um órgão vetor de justiça que colocava políticos corruptos na cadeia. E agora, estava acompanhando, Clarice, a matéria da CNN, vocês têm que divulgar essa notícia aí, tá? A gente sabe o papel da imprensa brasileira, mas é inacreditável. A Polícia Federal está falando que um ex-presidente da República, então, se meteu em uma venda de presentes que custearam a sua estadia nos Estados Unidos. Olha, parabéns à Polícia Federal. Temos um grande escândalo para investigar. Boa sorte para vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, mais gente vai para a rua apoiar o Bolsonaro. Deputado, um ponto muito destacado ali no relatório é a suposta entrega de dinheiro em espécie que teria sido feita por Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, que supostamente teria entregue esse dinheiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, próximo aí do seu pai, tem alguma informação sobre algum tipo de entrega de recursos? O senhor nega que isso tenha acontecido? Tem alguma informação a respeito disso? Clarice, eu não tenho informação acerca disso, né? Há poucas horas atrás tomei conhecimento de que o Alexandre de Moraes, uma pessoa impossível de se dizer, né, perseguidora de quem quer que seja, levantou o sigilo do relatório da PF. E com relação a isso, o que eu tenho a dizer é que não existe ilegalidade quando na base disso esses presentes foram recebidos e uma comissão por pessoas que não são indicadas do presidente Bolsonaro decidiu que esses presentes são personalíssimos. Eu pergunto a vocês, será que o Estado brasileiro tem um braço para usar um relógio? Ele tem um pescoço para usar qualquer tipo de adorno? É óbvio que não. E há mais ainda a se destacar. Uma parte desses presentes sequer Jair Bolsonaro teve contato, porque ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos ou no Ministério de Minas e Energias. Mas, ainda que um parecer antigo do TCU respaldasse o presidente Bolsonaro e todos os ex-presidentes, inclusive Lula, que já recebeu 11 containers de presentes, ainda assim, né, Bolsonaro decidiu, né, através da sua defesa, devolver todo e qualquer presente que ele tenha recebido para a justiça, mostrando que ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples, ele não necessita desses recursos, ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Por favor, Mohammed bin Salman, peça de volta esses presentes. Não há qualquer tipo de possibilidade, né, de você ter justiça na avaliação, nessa investigação que estão fazendo, com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro. Isso já está gerando ruído diplomático entre os nossos países. Eu, inclusive, me comprometo, em primeira mão aqui com a CNN, em mandar um ofício para a Embaixada da Arábia Saudita, independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não, mas pelo bem das nossas relações diplomáticas, para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes. Deputado, vou passar a palavra aqui para o Vitor Irajá para ele fazer uma pergunta para o senhor. Deputado, boa noite. Deputado, há pelo menos 2 prints de conversas entre Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro em que aponta-se, né, pelo menos pelas conversas, de que Bolsonaro teria conhecimento exatamente da negociação dessas joias. Inclusive, uma das mensagens seria um link do leilão. Eu queria entender exatamente esse trâmite. O ex-presidente sabia da negociação desses itens no exterior?
Vitorino, me desculpa, eu não tive acesso. Você teria a mensagem para ler, para ter esse positivo do presidente, por acaso, por favor? Sim, senhor. Há uma publicação de um link, exatamente do link no site em que esse leilão se daria, e há um aceno, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo selva a respeito desse link. Um outro print, deputado, é exatamente uma conversa entre Mauro Cid e Jair Bolsonaro. Vitorino, ele recebeu um link e respondeu selva. Selva, exatamente. Aí, ó. E isso daí seria o que configuraria a autorização de Bolsonaro. Eu não posso rir que eu começo a tossir. Eu falei para vocês agora há pouco, né? O que é selva? Né? Bolsonaro escrevendo selva. Escreve aí que a conversa tá boa. Vamos lá que o Eduardo, que é policial federal, né? Não sei se vocês sabiam disso, né? Vamos lá, vamos ver que a coisa tá boa. Vamos lá. Vamos voltar só um pouquinho aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá. Exatamente. E isso daí seria o que configuraria a autorização de Bolsonaro. Não, só autorização, mas talvez o conhecimento, deputado. Não? Olha, se a minha esposa, eu pergunto para minha esposa, vamos sair para comer uma comida no restaurante? Ela fala sim, vamos, ou não vamos. Tá meio estranha essa conversa aí, né? Mas, enfim, a Polícia Federal vai investigar. Agora, mais uma vez, eu pergunto, onde é que está a ilicitude disso? Por que o Bolsonaro recebe um relógio e é crime? E por que o Lula tem um Piaget de 80 mil reais no braço dado pelo ex-presidente da França, Jacques Chirac? Isso daí não é crime, inclusive com a PGR declarando que a clara perseguição política contra Lula. Ora, meu Deus do céu, isso só vai gerar mais revolta na população. Mas, deputado, Bolsonaro tem a vida simples. Mas, deputado, a gente não está falando de um relógio aqui, a gente está falando de 6,8 milhões de reais em joias. Que teriam sido vendidas numa ação que eram orquestrada 25, que agora envolveu... virou 6, agora Ainda virou assim, 6,8. né, deputado, 6,8 milhões é muito dinheiro, e numa ação que teria envolvido muitas pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual foi o benefício que Jair Bolsonaro teria dado à Arábia Saudita em contrapartida a isso que a Polícia Federal está sendo tratada como um caso de corrupção? Qual foi a contrapartida? Mas talvez ele possa ter recebido outros presentes, outros chefes de Estado também recebem outros presentes, mas não necessariamente há um movimento de seus auxiliares para vender esses presentes e transformar em dinheiro vivo, né? E isso está sendo dito na investigação. Mas, Clarissa, mais uma vez, é normal um chefe de Estado receber presente. A todo momento, inclusive, quando há encontro de chefes de Estado, existe a troca de presentes. Uma comissão, é o que a lei manda, uma comissão avalia se aquilo ali é personalíssimo ou não. Agora, pela primeira vez, o TCU mudou o seu entendimento e, para piorar, e ao que parece, para perseguir Jair Bolsonaro, isso daí está retroagindo. E só para o Jair Bolsonaro. É inacreditável. A gente não tem o que falar. Não tem o que falar sobre isso daí, né? Estão querendo transformar um presente num caso de corrupção. Eu não vejo como, né, eles vão querer empurrar a goela abaixo essa narrativa. Deputado, eu queria aproveitar aqui e trazer um pouco essa investigação para o âmbito do que a gente viu acontecer no último fim de semana. O senhor contribuiu ali, ajudou a organizar essa conferência conservadora. Ele disse no final aí, o vídeo acaba mesmo agora, tá, pessoal? O que eu recebi acaba mesmo. Não é que eu cortei, não. Pessoal, olha, vou te falar uma coisa. O Gilmar Mendes acaba de liberar um homem preso com 300 gramas do pé de alface, viu? 300 gramas. Era liberado 40, né? 40 gramas. Agora o Gilmar Mendes liberou com 400 gramas. Tá liberado. Se o Bolsonaro tivesse arrombado uma casa, escreve o que eu estou falando. Não. Outra coisa aqui. Se um ladrão arrombasse uma casa e roubasse essas joias de alguém, teria nada ou quase nada repercussão. Agora nós estamos falando de algo presente. O Bolsonaro não foi na Arábia Saudita, pessoal, abriu a gaveta e pegou a joia e colocou no bolso. De presente. Toma, é seu. Personalíssimo. E aí, estão criando essa narrativa aí de Globo, de não sei o quê, para você ver
onde estamos e aonde estamos caminhando, né? Presente. Garanto a você, muitos que roubaram, sequer foram condenados. E eles possivelmente vão tentar condenar Bolsonaro por um presente. Você recebe um presente no Dia das Mães e você não gosta do presente. Aí você vai vender o presente. E aí você vai ser preso, porque você está vendendo o presente, porque você não poderia vender o presente. Mas é meu. Se for assim, devolve tudo, porque o Lula tem um relógio no braço, legalmente. O TCU autorizou ele a usar. Autorizou. Ah, mas custa 60, 80 mil. Não importa. Não importa o valor aqui. Importa que é presente. É presente. Então por que o Lula pode e o Bolsonaro não pode? Curta, compartilhe. Forte abraço.